pastor. Deus, me desculpa, pastor. Oh, meu Deus. Me desculpa. Ai, não. Ei, ao fogo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para receber o pastor? Senhor Deus, querido Pai, nesse momento, Jesus amado, estende as tuas mãos poderosas sobre o nosso pastor Leandro. Meu Deus, que vai trazer a palavra. Senhor, usa teu servo, Pai. Senhor, derrama a porção dobrada sobre a vida do teu filho. Deus de poder, visita agora, Pai. Derrama a unção dobrada sobre a vida dele e dá livramento para teu filho e cobre ele com teu sangue. Usa ele, meu Pai, a trazer desta palavra nessa tarde. Revela o oculto e escondido em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Carai, mamás. Deus repreende o tranca-rua. Deus repreende o tranca-rua. Tranca-rua, Zé Pilintra, Chucaveira. Saia, demônio! Em nome de Jesus. Aleluia. Na hora que o servo do Senhor ajoelhou para orar por ele, bateu o fedor de pinga, está queimado e repreendido. Em nome de Jesus. Eita Deus! Ai! Deus é fiel na nossa vida. Recebe e tome posse. Aleluia. Tem perseguidores tentando te perseguir. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ai, mamãe, receba o servo de Deus com palmas e glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, igreja, fica à vontade. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, por esta rica oportunidade, né, de estar aqui, né. Eu estava sentado ali agora e eu estava pensando que nós vamos voltar aqui, mas não para pregar, mas para receber a palavra. Né? Eu agradeço a nossa pastora Honorata, a sua filha, né, missionária Elisângela, né, por nos ter confiado, né, primeiramente a Deus também, esta rica oportunidade de estar aqui hoje, né, trazendo esta palavra. Eu não posso nada, eu não consigo nada, né, mas o Senhor, a qual eu sirvo, o Senhor a qual hoje nós estamos aqui, para exaltar, glorificar, Ele pode todas as coisas, né? Assim como a palavra do Senhor, disseram que a palavra do Senhor ela é a boca, né, de Deus, a Bíblia aberta, né? Ela também é conhecida como um mar de conhecimento, né? Se todos os dias da nossa vida, desde quando nós fomos crianças, assim como esta criança, até a idade da nossa pastora Honorata, se nós formos no mar e ali nós pegarmos um balde de água e levarmos para a nossa casa, quando nós viermos a morrer, o mar ainda vai continuar o mesmo tanto de água. Assim também é a palavra de Deus. Se todos os dias nós absorvemos um versículo, nós absorvemos o capítulo da palavra de Deus, nós não vamos conseguir absorver todo o conteúdo e nem o mistério a qual a palavra nos tem, porque a palavra ela é viva e eficaz. Hoje eu estou aqui como um garçom. A palavra de Deus é o pão, é o alimento, e o alimento a qual o Senhor nos dá diariamente, para que nós venhamos nos manter de pé, mas sem esquecer que o lugar mais alto, a qual nós, cristãos, devemos estar todos os dias, é aos pés do nosso Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui como garçom, e o cardápio a qual o Senhor nos deu neste dia de hoje, eu peço para que os irmãos venham abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, amém? Glória a Deus.
Atos dos Apóstolos, Aleluia. capítulo de número 16. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Todos encontraram? Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Glória a Aquele que Deus. ainda não encontrou, misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos estar efetuando a leitura do versículo 6 em diante, amém? A palavra do Senhor nos diz: a visão em Troade, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo a pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aleluia. E tendo confrontado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Aqui a palavra de Deus, ela nos relata Glória a Deus. que Paulo, ele foi para uma cidade chamada Filipos, depois de ter tido uma visão, a qual um homem macedônio, e ali ele entendeu que ir para ali para anunciar a palavra do Senhor, porque aquele povo estava necessitando de ouvir a palavra de Deus e de conhecer o Jesus a qual nós conhecemos e a qual nós pregamos. E a palavra de Deus, ela nos relata que ele, ao chegar naquela cidade, ele conheceu uma moça a qual vendia púrpura, e o nome Lídia. E a palavra de Deus nos diz: no dia de sábado saímos da cidade para procurar um lugar onde havia de orar, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aqui nós podemos entender que aquela mulher, ela teve o seu coração aberto para ouvir, para entender, para compreender a palavra de Deus. Como nós vamos entender e compreender a palavra de Deus? O texto nos diz que ela era uma mulher temente a Deus. Para que nós venhamos compreender a palavra de Deus, nós primeiramente devemos ser temente a Deus. Porque se nós não formos tementes, nós não vamos ser obedientes. E nós não vamos compreender e nem entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto.
Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas, ali eles ficaram por muitos dias hospedados na casa de Lídia. Mas todos os dias eles iam à beira do rio para orar. Porque nós que somos cristãos, nós temos todos os dias tirar um tempo. Ou seja de manhã, ou seja de tarde, ou seja na madrugada, para estar em contato com o nosso Deus, com o nosso Criador. Nós devemos estar orando. Porque muitas pessoas pensam que por causa dos seus pecados estão distantes do Senhor. Por causa dos seus erros, das suas falhas. Mas eu venho te dizer que a distância a qual eu e você, nós nos encontramos de Deus nesta tarde e todos os dias da nossa vida é a distância de uma oração. E eu venho te dizer que a palavra de Deus ela nos relata que ali, quando Paulo ia ao lugar de oração, ele se deparou com uma jovem, a qual ela tinha o espírito de adivinhação. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos relata que esta jovem, a qual tinha o espírito de adivinhação, ela tinha senhores. Se ela tinha senhores, ou seja, ela era uma escrava. E ali, com as adivinhações daquela jovem, os donos dela, eles ganhavam grandes lucros. Ou seja, eles tiravam dinheiro das adivinhações daquela jovem. Glória a Deus. E hoje nós vemos, nos dias de hoje, que não é diferente. Hoje nós costumamos ver nas redes sociais, no Facebook, que muitas pessoas hoje, elas também ganham dinheiro adivinhando. Muitas ganham dinheiro usando do dom a qual o Senhor deu, o dom da revelação. Porque tem muitas pessoas no Facebook que fazem lives, e ali naquelas lives as pessoas começam a revelar, começam a profetizar. E muitas pessoas revelam em 30 minutos mais do que João revelou no livro inteiro de Apocalipse. Mas eu venho te dizer neste dia, nesta tarde, que quando Paulo ele olhou para aquela jovem, ele deu uma ordem em nome de Jesus para que aquele espírito adivinhador saísse daquela jovem. Glória a Deus. E a palavra de Deus ela nos relata que quando o espírito caiu por terra, ou seja, ele deixou aquela jovem, os senhores dela, os donos dela ficaram indignados com Paulo e Silas. Porque eles não tinham mais como ganhar dinheiro, eles não tinham mais lucros com as adivinhações daquela jovem. Mas eu venho te dizer que Paulo, ele não fez nada de errado. Ele simplesmente libertou aquela jovem. Mas ele não só libertou ela uma vez, e sim por 2 vezes. Porque por 2 vezes ela era escrava. Ela era escrava do espírito adivinhador e dos seus senhores, ou seja, dos seus donos. E a palavra de Deus ela nos relata que quando os senhores, os donos daquela jovem, eles viram que eles não tinham mais lucros, eles agarraram a Paulo e Silas. E ali eles levaram diante das autoridades.
E a palavra de Deus nos relata que quando eles chegaram diante das autoridades, com aqueles senhores, a multidão se levantou. No versículo 22 a palavra nos diz: se levantou a multidão unida contra eles e os preleitores, e rasgaram as suas vestes, e mandaram açoitá-los. A palavra de Deus, ela nos relata que quando aqueles homens levaram Paulo e Silas diante das autoridades, os levaram a uma praça pública, rasgaram as suas vestes e os condenaram a açoites. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos relata no livro de Deuteronômicos, no capítulo 25, que quando o homem ele era condenado a açoites, ele levava 40 menos 1 açoites, ou seja, 39 açoitadas. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos relata que quando Paulo e Silas tiveram as suas roupas rasgadas, foram açoitados por fazer o bem, ou seja, foram humilhados em plena praça pública. Disseram ao carcereiro, e depois de lhes ter dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando que os guardassem com toda a segurança. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos relata que nós podemos entender que aquele que está fazendo a vontade do Senhor, aquele que está fazendo a obra, mesmo que se alevante contra você, contra a sua vida, contra o seu ministério, o Senhor dá ordem para que guarde a você e aos seus com toda a segurança. Glória a Deus. Aleluia. E este, recebendo tal ordem para o carcereiro interior, ele esprendeu os pés. A palavra de Deus, ela nos relata que eles entraram dentro daquele cárcere e o carcereiro prendeu os pés de Paulo e Silas. Mas eu venho te dizer que Paulo e Silas, mesmo depois de serem açoitados, mesmo depois de serem humilhados, mesmo depois de terem sido as suas roupas rasgadas em plena praça pública, eles não estavam tristes. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 11: bem-aventurado, ou seja, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho dizer nesta tarde que eles não estavam tristes, eles estavam felizes, porque eles estavam anunciando a palavra de Deus, e por causa de Jesus Cristo e por causa do Evangelho e da palavra, eles foram perseguidos, eles foram chicoteados em plena praça pública. E a palavra de Deus nos relata que eles foram jogados dentro do cárcere. Mas não é como o cárcere nos dias de hoje. Porque os cárceres dos dias de hoje têm água encanada, tem energia elétrica. Mas o cárcere a qual eles estavam era uma prisão feita de pedras, era um lugar frio, era um lugar úmido. Porque o cárcere de hoje é diferente. Tem água encanada, o guarda vai lá, leva o teu pão, leva a tua quentinha. Porque assim como Paulo e Silas, eles passaram pelo cárcere. Eu também passei.
Passei 9 anos dentro do presídio da Papuda, mas era completamente diferente do presídio da qual eles estavam. Aleluia. Porque creio eu que ali era um lugar úmido, era um lugar frio, escuro. E o contrário, eu fiz de merecer de estar lá e eles não. E eu venho dizer que mesmo eles tendo sido humilhados, eles passando por passar tudo para pregar a palavra de Deus, mesmo assim, a palavra ela nos relata que perto da meia-noite, eles louvavam, eles exaltavam, eles glorificavam o nome do Senhor. E eu e você, quando nós estamos na prova, quando nós estamos no aperto, no vale, no deserto, nós glorificamos o Senhor. Glória a Deus. Porque as circunstâncias a qual eles estavam não eram das melhores. Mas eu venho te dizer que um grande exemplo Paulo e Silas nos deixou. Independente da circunstância, independente do lugar que nós estivermos, nós temos que glorificar ao Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos relata que ali eles louvavam a Deus, glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo presos, mesmo humilhados. Mas eu venho te dizer, porque eles sabiam que aquela prisão ali não era nada perto da prisão a qual o Senhor os tinha tirado outra hora. Aleluia. Porque a prisão física, ela não é nada perto da prisão espiritual. Glória a Deus. Porque a prisão espiritual, ela pode nos levar à apostasia, ou seja, a perda da nossa fé. E se nós perdemos a nossa fé no Deus, Criador do céu e da terra, nós podemos alcançar as 3 mortes. Glória a Deus. A primeira morte é a morte da fé, a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. E a terceira morte é a morte eterna. Mas eu venho te dizer neste dia de hoje, mesmo que a situação que você esteja não seja favorável, mesmo que a situação a qual você se encontre no dia de hoje não seja das melhores, não deixe de adorar, não deixe de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque assim como o Senhor, Glória a Deus. Ele tirou Paulo e Silas daquele lugar, porque a palavra de Deus ela nos relata que perto da meia-noite, os alicerces daquela prisão se tremeu. Aconteceu um grande terremoto. E ali as portas se abriram, as cadeias caíram. E o guarda acordou. Aleluia. Mas eu venho te dizer Aleluia. que ali o guarda acordou. Ele não acordou durante o terremoto. A Bíblia nos relata que ele acordou depois do terremoto, depois que as portas se abriram, depois que o milagre aconteceu. Aleluia. E eu venho te dizer neste dia de hoje, assim também será na minha e na sua vida. Aqueles que cuidam da nossa vida, aqueles que observam nós, eles vão estar dormindo, assim como aquele guarda, quando o teu e o meu milagre aconteceu. Glória a Deus. E Aleluia. a palavra de Deus ela nos relata que quando o guarda acordou, ali ele viu que as portas estavam abertas. E ele pensou que todos os presos teriam fugido. A palavra nos relata que ele pegou da sua própria espada, Aleluia. Deus. colocou em direção à sua barriga e ia tirar a sua própria vida.
Mas Paulo, ele disse lá de dentro daquele cárcere: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Glória a Deus. E eu venho dizer, neste dia de hoje, não temas, porque assim como Paulo tinha certeza que Deus ia tirar ele daquela situação, daquele local, eu venho te dizer que assim o Senhor vai fazer na nossa vida. Quando nós estivermos num lugar que não é favorável, numa situação que não é das melhores, nós temos que crer que o Senhor, Ele vai mudar o quadro da nossa vida, Ele vai mudar a nossa história. Aleluia. Porque quando eu estava dentro do presídio da Papuda, eu falei para o Senhor: não deixe, meu Deus, que eu saia daqui assim como eu entrei. Glória a Deus. Porque eu sabia que se eu saísse daquele lugar como eu entrei, eu poderia voltar rapidamente, ou o diabo poderia ceifar a minha vida. Glória a Deus. E eu não poderia estar aqui hoje. Aleluia, Jesus. Mas como eu faço todos os dias o apelo dentro dos ônibus, porque a minha família, alguns tinham me abandonado, Oh, glória a Deus. alguns diziam que eu ia morrer, alguns diziam que eu não ia sair daquela vida do crack, de todas as drogas, porque eu venho dizer que a droga que eu não usei foi a que eu não vi. Glória a Deus. Porque todas as drogas a qual eu vi, eu usei, eu experimentei, eu me viciei, eu mergulhei de cabeça. Aleluia. E muitos diziam: o Leandro está no crack, ele está no poço sem fundo, Oh, glória a Deus. está no fundo do poço. Mas eu vou te dizer, a pessoa a qual ela está no mundo, porque as pessoas costumam dizer que aquele que não está na igreja, ele está no mundo. Mas eu vou te dizer que no mundo está o trabalhador, o pai de família, que quando ele sai do serviço, ele deixa sua roupa em casa e vai para um bar, Glória a Deus. vai consumir bebida alcoólica, vai fumar o seu cigarro, mas mesmo assim ele é honesto, ele é mantenedor da sua família, ele é trabalhador. Este sim está no mundo. Mas aquele que se encontra nas drogas, aquele que anda roubando, matando, se prostituindo, este não está no mundo. Essa pessoa está no submundo. Oh, glória. E se você tem alguém que você ama, e esta pessoa ela se encontra nessa situação, porque um dia eu estive, eu dormi em cima do papelão, eu comi lixo, e quando eu conheci a minha esposa, eu chamei ela e levei ela num lugar dentro do bueiro. E ali dentro desse bueiro, eu falei para ela abaixar e olhar. Lá dentro do bueiro, ela abaixou, ela olhou lá dentro daquele bueiro, ela viu um colchão. E ela perguntou: ué, mora alguém aí? Aí eu falei para ela: ô minha vida, eu saí de dentro desse buraco aí, o Senhor me arrancou, o Senhor me tirou. Aleluia, Deus forte, fiel, aleluia. Porque o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu prego todos os dias dentro do ônibus, Ele é o Deus que Ele muda história. Ele é o Deus que realiza sonhos. Ele é o Deus que faz milagres. E eu venho te dizer, assim como Deus abriu as portas daquele cárcere para Paulo e para Silas, Ele também abriu as portas para mim. Mas o maior cárcere a qual o Senhor me arrancou foi do cárcere espiritual a qual eu me encontrava, das garras dos demônios. E eu sou tão grato a Deus que Deus me deu um versículo que se encontra no livro de Salmos, capítulos
Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Assim o salmista Davi falou. E o que eu posso dar ao Senhor? O que nós podemos dar, oferecer a Deus? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo ar que Ele nos deu a respirar, pela claridade do sol que toca a nossa pele, pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais, dos nossos amigos. O que nós podemos oferecer ao Senhor? Se nós glorificarmos, ainda é pouco. Se nós exaltarmos o nome do Senhor, ainda é pouco. Aleluia! A única coisa Glória a Deus! que eu tenho certeza que o Senhor, Ele se agrada, Amém, Jesus. é da nossa obediência. Aleluia a Deus, forte! Porque todos os dias eu estou dentro dos ônibus. Esses dias eu não fui porque eu estava meio ruim da saúde. Mas todos os dias quando eu estou dentro dos ônibus, eu faço sempre o mesmo apelo. Todos os dias. É descendo de um ônibus e entrando no outro, e é o mesmo apelo. E aonde eu vou, eu faço esse apelo. Para que as pessoas não venham desistir. Se você tem um irmão, um amigo, um filho, um primo, um tio, um vizinho, uma pessoa a qual você ama, e esta pessoa ela se encontra nas drogas, nas bebidas, na vida do crime, eu venho te dizer, não desista desta pessoa, porque hoje eu estou aqui, porque alguns dos meus familiares, nem todos, mas alguns, não desistiram de mim, oraram e pediram para que Deus mudasse a minha vida e a minha história. E eu venho te dizer, não desista dos teus. Ore, somente ore. Porque a Bíblia ela nos diz que não é a força do nosso braço, não é por muito falar, mas sim pelo convencer do Espírito Santo de Deus. Então não desista do teu, porque o Deus a qual nós servimos, Ele ainda faz milagres, Ele realiza sonhos, Ele muda história, Ele arranca aquele que está cativo no cativeiro. Aleluia, Deus! E eu sou muito grato a Deus. Eu vim contar um testemunho a qual eu gosto de falar, porque Deus fez, primeiro Ele me mostrou e depois Ele me deu. Aleluia! Né? Primeiro Deus Ele vai te mostrar, né? Ou pelo menos vai fazer você imaginar, e depois Ele vai realizar. Glória a Deus! No ano de 2016, eu estava dentro do presídio do Cascavel, no PDF 1, no bloco G. Eu me encontrava preso já há 2 anos. Eu fui preso pela 7ª vez no ano de 2014, porque eu entrei dentro daquele presídio várias vezes e saí também várias vezes. Mas nessa última vez eu pedi para que o Senhor não deixasse eu sair da mesma forma que eu entrei. E ali eu entrei no ano de 2014. E no ano de 2016 eu conheci um jovem. Nós éramos em 32 dentro da cela. E o nome desse jovem era Gustavo. Ele é da cidade de Jardim ABC, aqui no Goiás. E ele ainda está preso, porque ele tem que ficar 12 anos preso pelo crime a qual ele cometeu. E ele orava muito. Eu acordava de madrugada para ir no banheiro, Gustavo estava orando. Eu acordava de tarde, depois do cochilo do almoço, Gustavo estava orando.
E ele orava muito. E aquele jovem, ele tinha 22 anos. E já tinha 4 anos que ele estava ali dentro. Próximo dos 18 anos, ele nem desfrutou muito da sua maioridade. Ele já foi para dentro daquele lugar. E ele orava muito e eu estava afastado da presença do Senhor. E eu perguntava para ele: ei, Gustavo, tu ora, hein, irmão? Tu ora muito. Você ora tanto para quê? Para tu sair daqui ou para tua cadeia cair e tu ir embora mais rápido? E ele falou para mim: não, irmão, eu oro para que Deus me dê uma varoa, uma mulher. Aí eu falei: oh, meu Deus. Eu só pensei, né? Porque eu não podia falar para não desanimar o irmão, tão dizendo que ele ia ficar. Mas eu pensei comigo mesmo: meu Deus, a mãe dele vem de 15 em 15 dias aqui. Ele tem que ficar 12 anos preso. Eu que só tenho que ficar 4 anos dessa vez. Não vai vir uma varoa para me ver. Vai vir uma varoa para ver ele que tem que ficar 12. Mas Deus é Deus. E ali Deus fez que a gente ficava sempre mudando de cela. No máximo ficava 2 anos, 1 ano na mesma cela e o guarda te tirava, me botava em outro e trazia outros. Mas Deus não permitiu que eu saísse de dentro daquela cela enquanto eu não visse o milagre daquele homem. Eita, é forte. E ali eu vi Deus permitiu uma situação que um amigo dele fosse preso. E a irmã desse amigo dele, a qual também ele já conhecia, e ela era evangélica, ela passou a visitar o irmão, e o irmão dela ficou 1 ano e pouco preso. E ali ela e o Gustavo firmaram aliança, começaram a orar. Glória a Deus. E ela entrou dentro daquele presídio com o pai de aliança e um juiz de paz. E ali eles se casaram dentro daquele presídio. E eu vi, e Deus não permitiu que eu saísse dali enquanto eu não visse o milagre na vida do irmão. Aleluia, Deus. E ali, ele e alguns de dentro daquela cela, nós éramos em 32, numa cela que só tinha 8 camas, mas era um lugar ruim, mas ao mesmo tempo era um lugar bom, porque muitos estão lá dentro por livramento do Senhor, assim como eu estive. E o Gustavo, ele correspondia com algumas mulheres e alguns irmãos também lá também tinham as cartas. E ele pegou uma sacolinha que ele tinha de carta e deu, falou: essa sacolinha aqui eu não preciso mais dessas cartas. Se vocês quiserem, tem os nomes delas, tem o endereço, corresponda com elas. E ali cada um pegou o endereço e o nome de uma mulher e começou a corresponder. Eu peguei uma carta de uma varoa, a qual ela estava presa no presídio feminino do Gama, por nome de Michele. E ela era da cidade de Braslândia. E ali eu comecei a corresponder com essa jovem. Só que na segunda carta que eu enviei, que voltou, já voltou dizendo que ela tinha ido embora, que ela tinha ganhado a liberdade do presídio da Colmeia. Só que nós não tínhamos nada para fazer o dia todo. E nós líamos uns as cartas dos outros. E eu peguei uma carta de um jovem a qual dormia do meu lado, da cidade de Estrutural. O nome dele era Adão. O apelido dele ali dentro daquele lugar era Novinho. E eu li a carta dele. E a carta falava de uma missionária, a qual ela também estava presa no presídio feminino da Colmeia, na cidade do Gama. E eu falei para ele: essa mulher aqui, ela é da igreja, irmão. Essa aqui corresponde. Aí eu falei em cima daquela carta: eu queria uma igual essa aqui, né?
porque ela estava lá presa, pagando pelo crime a qual ela tinha cometido, o crime de tráfico de droga. E ela já estava na rua, pregando a palavra, já estava congregando na igreja, e saiu a sentença. E ali ela se reuniu com os pastores e ajuntou sua sacolinha e foi no fórum e se entregou para pagar o crime a qual ela tinha cometido. E eu falei, essa daqui é de Deus. Porque uma pessoa, para poder se entregar, ela tem que estar com Deus. Porque se ela não estiver na presença do Senhor, ela corre até no dia da polícia pegar. E eu profetizei em cima daquela carta. Eu falei, eu queria era uma mulher igual essa daqui, não vi. Aí os irmãos, oxe, é doido, tu queria uma mulher que está presa? Aí eu falei, mas eu não queria uma que estava presa, eu queria igual aquela, né? Uma mulher de Deus. E no ano de 2018 eu ganhei minha liberdade do presídio. Aí passou 2018 no final, 2019, no 2021 eu estava voltando a ir para a igreja, porque eu vi que eu já estava voltando a fazer as mesmas coisas e estava correndo um grande risco de o diabo ceifar a minha vida ou de eu voltar para dentro do presídio. E ali eu comecei a ir para a igreja e tive algumas quedas e algumas conciliações com o Senhor. E a minha última queda, eu caí em um dia, consumi droga, bebi, dormi com uma mulher. E no outro dia, de manhã cedo, eu acordei numa ressaca com a cabeça doendo, passando mal. E eu falei, hoje eu vou me reconciliar de novo. E quando eu entrei dentro do ônibus, com essa mesma Bíblia aqui, para mim ir para a igreja, aceitar Jesus novamente na minha vida, pedir para que Ele me aceitasse. Eu entrei dentro do ônibus, tinha um senhor lá, sem Bíblia, sem nada, em pé, no meio do ônibus, pregando, amós, dizendo, nos últimos dias, as pessoas vão sentir sede e fome, mas não de alimento e nem de água, mas sim da palavra de Deus. E ali uma mulher, uma senhorinha veio marchando e falando em língua lá do fundo do ônibus, pegou no ombro daquele homem e falou com ele. E eu no meu canto com a minha Bíblia na mão, eu falei, Senhor, fala comigo assim como o Senhor falou com aquele homem. Só um pensamento eu pensei. E ela falou com ele puxou a cordinha, desceu e ela foi lá para trás do ônibus. Quando chegou na minha parada de ônibus, eu toquei a cordinha. Quando eu desci pelo ônibus, pela porta do meio, ela desceu pela porta de trás. Aí eu fui dar a paz do Senhor para aquela senhora. Quando ela pegou na minha mão, Deus tomou ela. Deus me sacudiu naquele dia, igual ele nunca eu tinha sido sacudido das 8 vezes que eu fui preso. Aleluia. E daquele dia eu fui numa distância daqui lá na BR, chorando e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele estava me dando. E eu cheguei na igreja chorando. E os pastores estavam juntando as cadeiras. Aí eu olhei para o relógio, pensando que já tinha acabado o culto. Só que não, ninguém tinha ido, só era eu. Aí eu falei para o pastor Manuel, que me ganhou para Jesus, e para a esposa dele, a irmã Lúcia. Eu falei, minha pastora, senta aí. Eu preciso falar algo. Eu vim me reconciliar porque eu caí. E teve uma mulher, Deus tomou ela dentro do ônibus ali para mim agora.
E dessa vez eu vou firmar meus pés. Eu estou precisando de uma casa de recuperação. Ah, Deus de mistério. E ali ele ligou para um pastor a qual nós fazíamos a obra. Porque quando eu comecei a pregar, não foi dentro das igrejas. Eu comecei a pregar com a caixa de som no meio da rua, no meio da praça, na feira do rolo da Ceilândia. E ele falou, isso era no domingo. Ele falou, na quinta-feira, tu arruma tua mala que nós vamos para casa de recuperação. Quando foi na terça-feira, eu tinha uma encomenda do artesanato, a qual é um dom que Deus me deu, que eu pego uma lâmpada dessas de vidro, eu coloco um barquinho dentro dela e faço um quadro. E minha mãe, ela tinha uma encomenda de um barquinho desse, e eu fui fazer antes de eu ir para a casa de recuperação. Na terça-feira eu fui comprar o material. Aí eu acordei de manhã cedo. Como de costume, eu olho no Facebook as pessoas que estão fazendo aniversário e eu mando um feliz aniversário para todos, né? E muitos anos de vida para que eu também tenha. E eu saí mandando um feliz aniversário para um monte de gente, para as mulheres e para os homens que estavam lá na minha rede social, alguns a qual eu nem conhecia. E entrei dentro do ônibus com a minha cestinha de bombom e fui vendendo chocolate dentro dos ônibus até onde eu ia comprar o quadro, para me poder fazer meu artesanato. E eu peguei o celular e eu fiz um vídeo. Eu vendendo bombom e pregando a palavra dentro do ônibus. E eu postei esse vídeo. Quando eu cheguei em casa, aí mais tarde uma pessoa estava me chamando no message. Aí eu fui olhar, era uma varoa. Aí eu falei, Pai do Senhor, varoa. Ela, Pai do Senhor, varão. Podemos conversar? Aí eu falei, podemos, se for que uma palavra que edifica. E ela falou, não, eu sou pastora. Eu falei, mas eu conheço um monte aí que também diz que é. Mas só Jesus na causa. Aí nós começamos a conversar na terça-feira. Na quinta-feira eu ia para casa de recuperação. Aí eu falei assim, eita Senhor, se foi essa que tu mandou para mim, que você veio me mostrar ela num sonho. E eu comecei a conversar com ela e na mesma noite eu sonhei com ela. E ela falou assim, vamos tomar um café? Aí eu falei assim, ô varoa, só se for na casa de recuperação. Aí ela, ué, mas você está pregando, você está fazendo a obra, está trabalhando, o que você vai fazer na casa de recuperação? Eu falei, eu estou vindo de uma queda e eu estou precisando me levantar. E nós conversando, eu e ela, eu descobri naquele mesmo dia que aquela carta que eu tinha lido lá no presídio em 2016 era ela que tinha escrevido. E ela que estava presa lá no presídio da Colmeia. E eu falei, eita Senhor, é ela mesmo. Quando eu acordei de manhã eu já fui lá, botei relacionamento sério no Facebook. E eu casei com ela, né? Deus ele me mostrou na carta. Depois ele me deu ela, né? E hoje eu e a minha esposa nós fazemos a obra. Glória a Deus. Né? Nós não medimos esforço. Né? Glória a Deus. Se falar é lá na Bahia, quando a pastora Honorata falou, se alguém tinha um testemunho para dar aqui, eu ia levantar, mas como eu era pregador, eu não pude, né? E eu ouvi falar que essa semana nós temos um testemunho para dar, eu e minha esposa. Nós fomos convidados para estar no estado da Bahia. Nós vamos viajar dia 26 para a Bahia. Eu não saía da cidade de Taguatinga. Hoje, através da minha esposa e através primeiramente de Deus e da palavra de Deus,
Hoje eu conheço a cidade de Goiânia, Anápolis, Campo Limpo, Jaranápolis, Goianira, tudo pregando a palavra de Deus e fazendo a obra. E dia 26 agora nós estamos indo para a Bahia, Itapetinga, Itabuna, onde é? Itapetinga, né? Olha as carnes lá. Deus é especialista em nos surpreender. É boa. E a maior bênção que Deus me deu na minha vida, depois de 16 anos orando, para Deus mandar uma varoa, foi a minha esposa. Amém, glória a Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando é que faz aniversário? Quem? Você dessa bênção aí tão grande. Nessa bênção? Dia 12 de junho. Né, vida? Dia dos namorados, nós casamos. Eita, glória, temor. E nós estamos fazendo a obra diariamente, né? O levante é grande, a luta é grande. Verdade. E Deus nos deu uma obra igual essa aqui, né? Para nós cuidar, né? Pessoas, né? Que é difícil, né? E eu era usuário de crack, 8 anos da minha vida consumindo crack. Eu odiava o traficante. O traficante para mim tinha que morrer. Porque se o traficante morresse, não ia ter crack para me comprar e eu não ia ter que roubar. Né? Mas como Deus é tremendo, hoje eu amo uma ex-traficante. Né? Deus me deu uma esposa, ela uniu o oposto, o usuário de droga e o vendedor. E hoje nós andamos o entorno de Brasília pregando a palavra, né? E falando o que Deus fez na nossa vida, né? E ainda há de fazer mais, porque nós cremos. Eu agradeço a minha esposa por estar me acompanhando cada dia. Glória a Deus. Minha esposa, ela é mãe de 4 filhos, Só Deus na minha vida. né? De 5 netos, né, minha esposa? 6 netos. Glória E eu sou pai de 2 filhos, né? Também tenho 2 netas, Oh, né? glória. Uma grande honra que Deus me deu, porque a vida a qual eu levava, eu pensei que eu nem ia ver minha filha crescer. E hoje eu tenho 2 netas. A mais velha tem 5 anos e a mais nova tem 3. Mas eles estão no mundo. Depois, quando eu não estava na presença do Senhor, minha filha, ela só tinha filhos, as 2 minhas netas. E ela tinha o esposo dela, ela não fumava, ela não bebia. Mas depois que eu comecei a fazer a obra do Senhor, depois que eu comecei a pregar a palavra, depois que eu entrei na brecha, né, o Satanás, como ele não podia mais me atacar e nem me usar, né, ele vai na minha filha. E hoje a minha filha, ela fica tanto com homem, tanto com mulher. Hoje ela fuma maconha, hoje ela cheira, hoje ela toma rompidão, hoje ela usa todo tipo de droga, né? Menos o crack, eu creio, né? Mas eu oro, porque assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na dela. Porque na boca do povo, né, a qual não está na presença do Senhor, eles dizem que o pau que nasce torto, até a cinza fica torta. Né? Esse ditado é um ditado mentiroso do inimigo, um ditado de Satanás, né? Porque Jesus, ele é o carpinteiro de Nazaré, e não tem pau torto na mão do Senhor Jesus que não se endireita, porque o Senhor endireitou a minha vida. Todo dia o Senhor está me endireitando, todo dia Ele está arrancando o carrapicho, todo dia Ele está me moldando, todo dia Ele está me lapidando. Porque no dia que o Senhor terminar de me lapidar, de me moldar e de deixar eu assim como Ele quer, aí Ele vai me levar. Se Ele não me levou é porque eu ainda não estou do jeito que Ele quer, né? Eu agradeço esta rica oportunidade, primeiramente a Deus, a nossa pastora honorata, a todos que aqui se encontram. Aleluia. E eu não posso deixar de fazer, né, o
melhor, o mais especial, né? Porque o culto ele acontece Glória a Deus. para que venha o apelo, né? E eu venho fazer o apelo neste dia de hoje. Eu venho dizer que foram tantos na minha vida que eu levantei as mãos, que eu aceitei, que eu voltei para trás, que eu nem lembro quantos foram, mas eu lembro do último, porque até hoje eu estou de pé, né? E eu venho fazer o apelo nesta tarde. Se tem alguém no meio de nós que queira, né, ter o seu nome apagado do livro da morte e reescrito no livro da vida, se tem alguém no meio de nós que queira aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui na frente que a nossa pastora Leonardo vai estar orando pela sua vida. Aleluia, Deus. Se tem alguém, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. tem alguém? Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, primeiramente a Deus e a nossa pastora Leonardo e a missionária Elisângela por esse rico convite. Amém? A graça e a paz. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Deus fiel. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Esse louvor também eu gosto muito. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Nossa, Deus. Glória a Deus. Eu estava Aleluia. aqui vendendo e botou esse louvor aí. Aleluia. E eu pude escutar esse louvor. E aí eu falei, Jesus, tu é fiel mesmo. Em todas as coisas, em todos os pontos, em todo sentido, tu é fiel. Quero também assim alegrar Jesus nessa tarde. Assim também. Glória a Deus, a nossa querida irmã Bina, né? Quanto tempo ela aqui, todos os dias, todo sábado, no tarde da benção, mas hoje está trabalhando, cuidando de uma senhora, né? Aleluia, Jesus, nossa irmã Eunice, né? Glória a Deus, seja bem-vinda. Aleluia, De novo, né? Glória a Deus. A jovem que está ali, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E também eu quero agradecer nessa nossa irmã Elisângela, sua filha, sua cunhada, como sua Aleluia. né? E quero assim fazer um convite, aleluia, Jesus, ao nosso irmão Rodrigo, aleluia, era dele? Que ele se encontra nessa tarde aqui em nosso meio, aleluia, Jesus, contar um testemunho, aleluia, e depois, aleluia, Jesus, o Senhor vai tocar no coração dele, que ele vai falar o que ele vem fazer aqui, amém? Receba assim o servo do Senhor, ele vem aqui à frente, aleluia. Eita, glória a Glória a Deus. Deus. Obrigada. Vai ser um nosso. Amém. Só Deus sabe como que eu cheguei aqui. Passei por muitos altos e baixos, já enfrentei muitas batalhas. E que batalhas! Se eu for contar as batalhas que eu já passei nessa vida, embora olhar pelos cabelos brancos da irmã, as pessoas vão falar assim, será que eu consigo contar? E assim seriam minhas batalhas. Então as pessoas olham para mim e falam assim, você é tão novo e já passou por tudo isso. Eu acho que não é a idade que faz a gente amadurecer, e sim as experiências. Então, isso aqui, para mim, quando eu cheguei aqui, igual a irmã pregou o irmão ali, você chegou aqui, ela deu, o Senhor revelou o pensamento dele para ela. E falou, um lugar tão pequeno, mas com um poder tão grande. Aleluia. Um poder que revela, transforma. Eu cheguei aqui igual aquele louvor, juntando os pedaços. Eu cheguei aqui desse jeito. Porque só Deus sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando.
Eu acho que esse é um dos maiores gigantes da minha vida. Eu Aleluia, enfrentei Deus. vários, eu já derrotei vários. Mas eu creio que o Senhor é comigo, desde o ventre da minha mãe. É verdade. Que hoje não era para mim estar andando mais nessa terra. Porque já passei por muitas coisas, e essas coisas me fizeram amadurecer, me fizeram crescer espiritualmente e como pessoa. Não vou falar que eu sou perfeito, porque ninguém é perfeito. É verdade. Somos falhos. Igual o irmão, o testemunho lindo que ele deu, sua esposa também. Isso aí é para fortalecer mais ainda a nossa fé. Porque a gente olha, as pessoas vê as outras pessoas presas num cárcere e falam assim, essas pessoas não têm salvação. Tem sim. Às vezes, aqueles ali são os futuros pregadores de hoje. Eita, é forte, Deus. São os futuros pregadores de hoje. Verdade. O Senhor levanta do pó e coloca lá em cima. E aquele que está lá em cima desce para o pó. Eita, É assim somos nós hoje. Eu agradeço muito a irmã Elisângela, o irmão, estão me dando muito apoio. Estou fazendo uma reforma na igreja que eles congregam. O Senhor colocou o desejo no meu coração que eu mexo com reforma. Até o Senhor falou assim: abençoa essa igreja. E lá estou abençoando. Larguei os meus trabalhos, parei lá os meus trabalhos e estou aqui reformando a igreja. Só vou sair daqui quando ela finalizar. Eu estou no lugar assim onde estou agora, não está muito bem confortável, mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. Maior que está em mim do que o que está no mundo. É. Então eu me sinto muito grato por estar fazendo algo para a obra de Deus. Meu Deus, é forte. E por conhecer a irmã também que está me ajudando em oração. E também me tirou as escamas dos olhos. Por causa dessas lutas que a gente vai passando, mas é só para fortalecer. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje e a todos que aqui estão. E mais uma vez a irmã. Agradeço em nome do Senhor Jesus, gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é? Eu vou dizer para todos nesta tarde, quando ele me pediu para orar, né? Eu olhei e disse: Deus, fale comigo a respeito dele. Porque eu não gosto de pegar assim, já pedir para orar e eu tenho que pedir a autoridade de Deus. Porque quando Deus dá autoridade para a gente, Deus mostra e revela o que tem acontecendo na vida das pessoas. E Deus ali, ele até insistiu, ficou insistindo muito. Eu falei: acalma, meu irmão, eu vou orar por você. Né? Mas uma coisa eu digo, o Senhor me mostrou algo na vida dele, que quando Deus, que orei para ele, que Deus me deu aquela visão que eu passei para ele, ele quase desmaiou. Porque foi profunda. E ele ficou tenso, que ele não esperava o que Deus tinha me mostrado. Né? Ele disse: eu quero ir até a senhora, para a senhora orar por mim e falar para mim. Eu disse: quem vai falar é Jesus, não sou eu. Porque é Ele quem é dono de tudo que Ele mostra para nós. Não sou eu. Ele mostra e a gente, enviada por Ele, fala. Mas eu vi que Deus me mostrou pelos olhos da fé algo na vida dele que eu nem nunca esperava na minha vida de ver. Entendeu? E aí ele ainda ficou meio tenso ainda. Depois ele tornou a ligar para mim. Ele disse: eu quero uma certeza. Eu falei: mais ainda, Deus manda te dizer. Tu quer lutar? Lute primeiramente por você. É forte. Depois ele vai te dar força para você
lutar por alguém que está com um problema pior do que o seu. Porque quem estava fazendo para ele não estava com problema. Queria ver a derrota dele. O inimigo derrotar ele. E cegar ele, deixar ele cego para que não viesse enxergar a verdade. E quando Deus mandou falar para ele, ele tomou tipo um susto e disse, realmente, eu acordei. E hoje ele disse para mim e falou para eles, eu quero ir na casa da senhora, porque eu quero fazer uma aliança com Deus, mas eu quero que a senhora ore por mim. Então, essa tarde é a tarde que Deus vai receber mais uma alma no céu. Glória Glória a Deus. Seja Não louvado. foi assim, irmão? Então, ele está aí, né? E eu quero falar para a igreja. Vamos orar por ele? Convido o pastor e a pastora. Se ajoelhe aqui, meu irmão. Nós vamos pegar aqui a Senhor. Entre você e Deus. Vem aqui o casal. Aleluia. Ele é batizado, né? Então ele quer uma aliança com Deus, né? Renovar a aliança, aleluia. Senhor, renova teu filho. Deus, estenda tuas mãos para Deus. Jesus, eu não vencer minhas mãos, mas as tuas mãos sobre a cabeça deste irmão aqui agora. Deus, tu conhece a sinceridade dele, tu conhece o sofrimento dele, ele é mamãe. Senhor, que não vença minhas mãos, nem as mãos dos nossos queridos pastores, pastoras e todos que estão presentes. Sim, Senhor, mas que seja tuas mãos sobre minhas mãos, sobre a cabeça dele, perdoando os pecados dele, ele é mamãs. Perdoa as falhas, perdoa em pensamento, perdoa em palavras. Senhor, ele já é o teu filho escolhido, já é batizado. Renova agora o nome dele no livro, escrito e prescrito o nome dele. Deus, entra agora com providência, renova agora uma nova história na vida do nosso irmão Rodrigo. Pai querido, Pai amado, ele está com as tuas mãos suspendidas, papai. Senhor, perdoa os pecados dele e aceita ele fazendo uma nova aliança contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí? A vitória é sua. Amém. E que Deus te abençoe. Que Deus te segure. Aquele velho homem acabou de morrer. Aquele velho homem com toda a bagagem, Deus agora pegou e jogou dentro de um poço. E agora está te renovando a tua aliança nas mãos do Senhor. Senhor, Ele está aqui, não para mim, não para os irmãos, não para o pastor e a pastora, mas para ti, papai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Abençoa ele, Pai, e dê uma nova vida e uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Te guarde muitos e muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Irmãos. Glória a Deus. Quando eu estava orando por este irmão, o Senhor me mostrava na mamãs um espírito de mendigagem nas costas dele, do lado dele. Jesus do Oriental pegou aquele saco de propósito
de miséria e jogou bem longe. A partir de hoje, tu nasceu de novo. Em nome de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus te chamou, te capacitou. Você vai viajar, irmão. Deus manda te dizer a tua história. Jesus mudou. Aquela mulher que infernizava a tua vida com obra de bruxaria, Deus já jogou por terra. Aquela mulher vai pagar um preço por tocar em servos de Deus. Não ponha a tua mão aonde Deus vai trabalhar. Não ponha a tua mão aonde Deus vai trabalhar. A partir de hoje, Deus manda te dizer: cuide de você e olhe para cima e peça para Deus te segurar. Se prepare, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Se prepare, homem. Aonde Deus vai te levar. Tu está preocupado por uma esposa. Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força, renovo espiritual. Deus vai te colocar em um lugar para tu morar. Porque Deus quer te levantar, como você ficou impactado com o testemunho do irmão. Deus vai fazer igualzinho que fez com eles, vai fazer contigo. Porque Deus conhece o que Ele tem contigo. Deus vai repreendendo o espírito de prostituição e de espírito de magia que te perseguia. Eita Deus. Mas a partir de hoje, esse lugar aqui é Poço de Jacó. Entra sujo e sai limpo. Entra pesado e sai leve. Glórias a Deus. Entra sujo e sai purificado. Aleluia. A partir de hoje, você vai ter sonhos e sonhos de libertação. E Deus vai colocar a tua preparada no teu caminho. Mas não é agora, não. Aleluia. Não é agora. Na hora dele, ele sabe. Ele vai te dar. É para tu ir fazer o ide de Jesus. A palavra em nome de Jesus. Recebe como irmãos. Amém? Amém. E eu passo para nossa irmã da bênção apostólica. Não, ó uma filha aqui, viu? Jesus me deu uma filha aqui, ó. Viu? Quem vai receber a nossa mulher para dar a bênção apostólica? Já estamos terminando. É sua filha, pastor? É linda. Ela faz a hora que tá ali mexendo comigo e vindo pra mim. Depois eu te pego de novo. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Deus soberano, Pai, eterno, majestoso, glorioso. Pai, nesta tarde agradecendo por esse culto tremendo, por uma palavra linda, Pai, vinda dos céus. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez coisas grandes e maiores, o Senhor ainda vai fazer, Pai, neste lugar. Pai, querido, vai surpreender a tua serva, Pai, e ela contará um grande testemunho. Pai, eu louvo por cada vida que aqui está. Pai, pelos lares, pela família, por o Senhor ter guardado, nos leve em paz, Pai. Nesta tarde de hoje, para a honra e a glória do teu nome. Coloca as tuas mãos em forma de receber, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que as ricas bênçãos do nosso Deus Pai, Espírito Santo Consolador, esteja com todos nós e que todos digam amém. A vitória é nossa, agindo Deus. Quem impedirá? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Desculpe pela memória. Deus faz a. Transforma mesmo. Outra família. Tá fazendo todo dia. Todo dia tem que arrancar um pouco.
Eu falo por mim mesmo, transforma. Da onde eu vim. É bem parecido, não é? Você é mais forte, né? Elisângela está